Olá, hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 10. Pega a sua Bíblia aí e vamos lá para o verso 1, que diz assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas mais como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Verso 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus da ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também comer na mesa dos demônios. Ou será que querem provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros?
Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que sou criticado se já agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém? Aqui Paulo continua falando, né? O capítulo 10 continua, é a continuação, né, do 9, falando do que nós falamos ontem, dos alimentos sacrificados aos ídolos, né? Que o povo de Corinto, nos templos pagãos, eles sacrificavam os animais aos ídolos, e aquela carne muitas vezes eram vendidas nos açougues. Então as pessoas, o povo de Corinto tinha muito medo, né? Os novos convertidos, eles tinham medo de estarem comprando uma carne que foi sacrificada. Então Paulo fala assim, quando vocês forem lá, não fiquem preocupados, né? Se vocês não sabem, comprem, agradeçam a Deus e comam. Agora, se vocês sabem, né, que aquela carne, porque tinham carne, nem todas as carnes eram oferecidas, né? Mas algumas eram, outras não, mas não tinha como saber, né? Então não vinha escrito na carne, a menos que alguém falasse. Se a pessoa falou, olha, essa carne aí, ela acabou de chegar lá do templo, então, ó, não compra. Mas se tá lá exposta e ninguém falou nada, compra, leva para casa, come e ponto final. Mas ele tá falando aqui que uma vez que você sabe, né, uma vez que foi dito a você, então não faça. E tinham crentes que falavam assim, mas não tem nada a ver com essa carne, né, porque eu já agradeci a Deus, eu comprei com meu dinheiro e tava lá no mercado. Mas Paulo fala assim que, olha, foram carnes oferecidas aos demônios, tenham cuidado, se vocês sabem, não comam, né? E não tenha essa atitude arrogante de, né, se achar melhor do que os outros. Não coma. Se a sua atitude de comer a carne vai estar levando outras pessoas a se entristecerem, a se escandalizarem, né, pela atitude de vocês, então não façam. E hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas acharem assim, que elas têm, eu faço mesmo, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, quem sabe da minha vida sou eu. Gente, quando a gente se converte, tudo é diferente. A gente tem que pensar, a gente não pensa mais em nós mesmos, nós pensamos nos outros, no que as pessoas vão pensar. As pessoas falam assim, não tem que dar satisfação na minha vida não, eu tô nem aí pro que vão pensar. Quem fala isso são pessoas que não têm temor, porque Paulo aqui, ele alerta. Tudo que vamos fazer, nós temos que pensar, será que eu tô sendo um escândalo? Será que isso que eu tô falando tá certo? Será que as pessoas não vão se escandalizar com a forma como eu falo, como eu me visto, como eu tô, né, com as coisas que eu tô fazendo? Será que não vai servir de escândalo? Mesmo que não seja pecado, tem coisas que não são pecado, mas podem virar escândalo. Então a gente tem que ter sabedoria, porque nem todos, né, têm a capacidade para compreender, ainda não chegaram, são pessoas ainda novos convertidos, que ainda não entendem. Então temos que ter sabedoria, temos que saber nos portar. E aqui no começo, né, no verso 1, que eu comecei de baixo para cima aqui, no verso 1, Paulo ele está lembrando do povo de Israel quando atravessou o deserto. E ele fala, né, da nuvem que acompanhava de dia, né? Aqui ele não fala da coluna de fogo, ele fala do mar que abriu, né? Mas quando você vai lá em Gênesis, havia uma nuvem que acompanhava o povo de dia no deserto, e essa nuvem ela trazia sombra, né? E porque o deserto é um local muito quente, e à noite tinha coluna de fogo que aquecia, porque o deserto à noite é muito frio. Então Deus trazia ali iluminação à noite e, né, o povo ficava quentinho, não sofria com frio no deserto. Gente, o milagre do povo no deserto era tão tremendo que a Bíblia diz que as roupas do povo não se acabava, e o sapato, né, crescia junto com o pé. Gente, era milagres do que acontecia no deserto. E mesmo com todos aqueles milagres, o povo ainda reclamava. O povo murmurava o tempo inteiro. Quando Moisés subiu para pegar as tábuas, né, do que Deus foi dando os mandamentos, Moisés demorou lá, né, com as tábuas, com o Senhor. Passava os dias, Moisés não voltava. O povo fez um bezerro de ouro e se prostituiu e
cometeu idolatria adorando. Gente, o povo era muito rebelde. Muito rebelde. E o deserto, ele era para ser um local de passagem, ele não era um local para o povo ficar 40 anos. O povo ficou 40 anos no deserto porque o povo foi rebelde, foi castigo do Senhor. E muitas vezes a gente passa por tribulações na nossa vida e Deus não quer que você fique naquela tribulação o tempo inteiro. Deus quer te tirar desse momento, Deus quer te tirar do deserto, né? Porque o que acontece? Quando você está no mundo, às vezes as pessoas falam assim, mas lá no Egito, né, que o povo falava assim, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tava bom. Às vezes as pessoas estão no mundo, a vida tá normal, elas não têm um emprego bom, têm uma vida boa, tá tudo bem, tá tudo confortável, o diabo nem toca, sabe por quê? Porque o diabo fala assim, deixa, tá, já é meu. O diabo não tá preocupado. Mas quando as pessoas têm o conhecimento da verdade e elas vêm para Cristo, elas enfrentam muitas lutas. Por quê? Porque elas vão ter que coisas que elas faziam que elas não vão poder mais fazer. E Satanás, né, a quebra com o pecado, a quebra da aliança do pecado, vai trazer alguns problemas da vida da pessoa, porque é igual quando você vai limpar a casa, que você tem que botar tudo para cima para limpar o chão, bota a cadeira virada para cima, então você começa a revirar coisas na sua vida, antes você achava normal, né, a bebedeira, aquele clima, você vê que aquilo é pecado, que não pode, então você começa a confrontar a sua família, fala assim, olha, não vai ser mais assim, e aí o inimigo se levanta, a rebeldia, e há tantas coisas que vêm, né, mas Deus, ele quer mudar aquela situação. Ele não quer que você fique naquela situação. Então ele vai te dando armas espirituais, você vai tendo conhecimento da palavra de Deus, você vai aprendendo a usar a espada, o escudo, né? Tudo aquilo que Deus vai te dando. Você vai sendo ungido, né, na igreja, o pastor vai te ungindo, e ali, né, maldições são quebradas, arrependimentos, né, pecados sendo confessados, gerando arrependimento, quebrando maldições. Então é um processo, um período que você vai ver que parece que o mundo tá caindo na cabeça, mas vai passar, aquilo vai acabar, você vai passar por aquele deserto, né, por aquelas tribulações, e acabou, e você vai viver uma nova vida, as coisas vão se ajeitando. Mas tem pessoas que começam nesse processo e elas não conseguem sair do processo. Passam 10, 20, 30, 40 anos nesse processo. Por quê? Porque elas não procuram conhecer a Deus. Elas estão ali reclamando. Porque quando você não conhece a Deus, você só sabe reclamar. Quando você tem um conhecimento de quem é Deus, que Ele é um Deus amoroso, de provisão, Ele é um Deus que te deu o poder, né? Colocou poder na sua boca para trazer vida. Você aprende que a sua boca gera vida dentro da sua casa. Então você começa a mudar ali suas palavras, sua atitude começa a ser uma atitude dentro da palavra de Deus, você vai ver a mudança. Mas tem pessoas que não procuram aprender, ficam só no leitinho espiritual. Elas não procuram crescer na fé. Elas não procuram crescer, ter o conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia fala que a falta do conhecimento, de conhecer a Deus, vai trazer muitos problemas na vida da pessoa. Ela não vai sair do deserto, ela vai continuar no deserto, porque tudo que ela faz desagrada a Deus, o que ela fala está desagradando a Deus, a forma como ela pensa está desagradando a Deus, as atitudes dela está desagradando a Deus, a forma como ela não aprendeu a dominar a sua língua, ela tem uma atitude dentro de casa com o marido, com os filhos que é fora da palavra de Deus. Ela permite coisas que não deveria permitir, ela não sabe se impor. Por quê? Porque ela não conhece a palavra de Deus. Ela quer ser crente dentro de casa. Deus colocou a igreja, pessoas capacitadas dentro da igreja. Olha, na igreja tem de tudo, tem psicólogos, tem um pastor, tem professores de escola bíblica, que todos trazendo orientação, todos trazendo palavra da verdade, nos enchendo de armas para que a gente possa sair dali e viver o nosso dia a dia, aprender a lutar as nossas lutas. Mas a pessoa prefere ficar isolada, sozinha, ver defeito em tudo que é igreja, ver defeito em todo mundo, ninguém presta, vai ficar no deserto. Essa pessoa não tem como sair do deserto. Ela vai ficar igual o povo de Israel, vai morrer no deserto. Jesus vai voltar, a pessoa está ali. A pessoa vai morrer, vai levar, e ela no céu do deserto. Nossa, fulano era crente, né? Mas passou 30 anos em tribulação e morreu assim. Porque não aprendeu, não evoluiu, não cresceu. Então, gente,
Paulo está falando, vamos procurar a palavra de Deus, vamos procurar as verdades de Deus, vamos procurar andar dentro daquilo que Deus quer que a gente faça. Se a gente está servindo de escândalo, se a gente tem uma vida fora da palavra de Deus, idolatria. Tem pessoas que não estão adorando a ídolos de imagens, mas elas adoram a si mesmo, adoram o seu próprio corpo, adoram um filho, adoram marido, adoram o trabalho, adoram o dinheiro. E aí vai, né? Essa palavra é muito extensa, meu podcast aqui vai ficar muito grande. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que procurar conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, parar de reclamar, nos apossar das armas espirituais que o Senhor nos dá. Lá em Efésios está escrito todas as armas que você tem que ter. E aí você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai se moldando de acordo com a palavra. Tudo que você faz, você pensa, será que Jesus faria isso? Como que Jesus se comportou? Qual é a atitude de Jesus? E aí você começa a imitar Jesus, a imitar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores. E você começa ali a entrar, né? Se moldar. E você não tem demônio que fique de pé dentro da sua casa, não tem diabo, não tem maldição que resista àqueles que estão moldados, àqueles que são como Jesus, porque diante de Jesus todo o inferno tem que se prostrar, a mudança tem que aparecer, a provisão vai chegar, o milagre vai acontecer, porque diante de Jesus o mal não resiste. Então, se você é o imitador de Jesus, se você tem o coração de Jesus, se você tem os olhos de Jesus, se você tem as atitudes de Jesus, não tem como. Você vai viver uma vida completamente maravilhosa, uma vida que não tem inferno que consiga resistir. Você vai ser uma vida de milagre, porque Jesus não fazia milagre, você também vai fazer. Quando você levantar suas mãos, quando você abrir a sua boca, mudanças, transformações vão acontecer, porque todo o mundo espiritual vai se submeter ao poder que vai sair da sua boca, das suas mãos. Que o Senhor possa te abençoar, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que Ele venha te dar forças para que você consiga avançar, né, e não ficar no mesmo lugar. Que o Senhor, encha-nos com a Tua presença, encha-nos com a Tua unção, dai-nos, Senhor, forças para prosseguirmos na Tua palavra, para Te conhecer cada dia mais. Tira todo o comodismo espiritual, tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a preguiça, Senhor, tudo aquilo que impede as pessoas de lerem a Tua palavra e de Te buscar, Pai. Senhor, que o dia de hoje seja um dia transformador, seja um dia, Senhor, de ponto final, Senhor, de tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor, que seja um dia de um novo começo, um dia, Senhor, onde veremos o Teu poder, a Tua glória e a Tua majestade, Senhor, que possamos conhecer a Ti, Pai, cada vez mais, cada dia mais e nos encher da Tua presença. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.